Desde a primeira infância, Carl Jung vivenciou fenômenos paranormais, ou seja, fenômenos que estão além do alcance da compreensão científica. Quando criança, ele ouvia continuamente histórias de acontecimentos misteriosos, como os sonhos que previam a morte de uma determinada pessoa, relógios que paravam no momento da morte, vidros que se estilhaçavam no momento crítico. A realidade desses eventos, diz ele, foi considerada um dado adquirido no mundo da minha infância. As experiências pessoais de Jung com o paranormal o colocariam em uma busca para encontrar uma explicação para esses eventos com sua teoria da psicologia analítica, além de despertar seu interesse pela parapsicologia, o estudo de fenômenos psíquicos ou paranormais, especialmente em relação à percepção extrasensorial ou PES. Precognição, clarividência, telepatia, intuição, etc. As experiências paranormais eram virtualmente comuns na família de Jung. Seu avô materno, reverendo Samuel Presverkris, que aprendeu hebraico porque acreditava que era falado no céu, encontrava-se continuamente rodeado de fantasmas e dedicava um dia por semana a conversar com o espírito de sua falecida primeira esposa, reservando uma cadeira para ela em seu escritório, muito para desespero de sua segunda esposa, Augusta Presverkris, avó materna de Jung. Augusta era clarividente e vidente de espíritos. Este presente remonta a um acontecimento que ela teve aos 20 anos, onde entrou em coma por 36 horas. Ela às vezes via aparições de pessoas que ela desconhecia, mas cuja existência histórica foi posteriormente comprovada. Augusta é acreditada por trazer a linhagem oculta ou para a família. A mãe de Jung, Emily Presverkris, também vivenciou ocorrências estranhas ou com regularidade suficiente para escrever um diário exclusivamente dedicado a elas. Seu pai, Samuel, insistiu que ela se sentasse atrás dele enquanto ele escrevia seus sermões, pois os espíritos o perturbavam. Emily passava a maior parte do tempo em seu quarto separado, fascinada pelos espíritos que, segundo ela, a visitavam à noite. Jung descreveu sua mãe como tendo duas personalidades. Durante o dia ela era uma mãe amorosa, mas à noite ela parecia misteriosa e aterrorizava Jung. Ao contrário do pai de Jung, que era mais previsível. Sua mãe e seu pai eram os 13º filhos de suas famílias. Jung escreve sobre uma experiência de infância e da porta do quarto de minha mãe vieram influências assustadoras. À noite, minha mãe era estranha e misteriosa. Uma noite vi vindo da sua porta uma figura vagamente luminosa, indefinida, cuja cabeça se desprendeva do pescoço e flutuava diante dele, no ar, como uma pequena lua. Imediatamente outra cabeça foi produzida e novamente se destacou. Este processo foi repetido 6 ou 7 vezes. Como jovem médico assistente em Burgosli, em Zurique, Jung estava trabalhando em seus experimentos de associação de palavras. Um dia, sua mãe veio visitá-lo e olhou toda a sala repleta de gráficos. Ela parecia confusa e perguntou do que se tratava. Jung respondeu que eram eles para seus experimentos. Então ela disse com sua segunda voz, bem, você acha que poderia ser alguma coisa? Jung declarou, minha mãe raramente falava nesse tom, demais quando o fazia, ela dizia intuitiva e inesperadamente algo de grande significado. Sua pergunta me afetou tanto que não consegui levantar uma caneta pelas 3 semanas seguintes. Suas palavras expuseram inabalavelmente minhas próprias dúvidas sobre a importância do meu empreendimento, e agora eu me perguntava com toda a seriedade se o que eu estava fazendo realmente fazia sentido. Assim como sua mãe e sua avó, Jung também se descreveu como tendo uma dupla personalidade, que ele chamou de personalidade número 1, voltada para a integração social, e personalidade número 2, que era antiga, profundamente conhecedora e próxima de natureza, à noite, aos sonhos e a tudo o que Deus trabalhou diretamente nele. Quando Jung estava estudando em casa certa manhã em 1898, ele foi surpreendido por um estalo repentino e alto. Ele descobriu que uma pesada mesa de nogueira que estava em sua família há gerações estava quebrada. 2 semanas depois, ele ouviu outro som. Desta vez ele viu que dentro do armário a faca de pão usada há apenas 1 hora havia sido quebrada em 4 pedaços sem motivo aparente. Jung decidiu guardá-los como um lembrete das forças poderosas do reino invisível. Eles ainda estão em posse da família Jung.
O próprio relato de Jung apresenta esses incidentes como relacionados com sessões espíritas, uma tentativa de comunicação com espíritos, as quais ele afirma ter começado a frequentar algumas semanas depois, mas que na verdade já frequentava há vários anos. A mesa foi utilizada nessas sessões, em sua própria casa, a médium era sua prima Helene Preisverkreis, e seus participantes, membros de sua própria família. Além disso, vários espíritos com os quais o médium se comunicava não eram outros senão os ancestrais de Jung. Quando era estudante de graduação, Jung discutiu o oculto e o esotérico em um clube estudantil, conhecido como Palestras Zofingia, incluindo a existência da alma, a realidade dos espíritos, psicocinese, mensagens dos mortos, hipnotismo, clarividência e sonhos precognitivos. Uma explicação científica destes está fadada ao fracasso enquanto se basear no princípio da causalidade. Afinal, como pode um acontecimento do futuro ser a causa de um sonho que se realiza no presente, de modo que ele se reflita e nele seja antecipado? Como é que um homem que morre em Nova York pode fazer com que uma pessoa algures na Europa tenha a premonição da sua morte, e muito menos fazer com que um relógio pare ou um copo se estilhasse? Para o pensamento do homem ocidental, é insuperavelmente difícil abandonar o princípio da causalidade e aceitar a realidade das ligações acausais, como tem sido feito no Oriente há milênios, com, por exemplo, o antigo oráculo chinês do I Ching, e pelo qual Jung ficou muito fascinado. Jung usou o I Ching em situações críticas de sua vida e de seus pacientes, encontrando nele muitas respostas significativas e percepções psicológicas incomuns. Ele conseguia escrever todos os 64 hexagramas de memória e os considerava arquétipos legíveis. Jung continuou a frequentar sessões espíritas e conduziu uma série de experiências com médiuns nas quais testemunhou a materialização, a criação ou aparecimento de matéria de fontes desconhecidas, bem como a desmaterialização. Jung declarou: "Já vi o suficiente desse fenômeno para me convencer inteiramente de sua existência." Ele também testemunhou a levitação em várias ocasiões. Ele escreve: "Os casos mais marcantes de levitação que testemunhei foram com o Sr. Home. Em 3 ocasiões distintas eu o vi levantado completamente do chão da sala. Uma vez sentado em uma poltrona, uma vez ajoelhado em sua cadeira e uma vez em pé. Em cada ocasião tive plena oportunidade de observar o acontecimento enquanto acontecia. Há pelo menos uma centena de casos registrados em que o Sr. Home se levantou do chão, na presença de tantas pessoas separadas. Rejeitar as provas registradas sobre este assunto é rejeitar qualquer testemunho humano. Em uma sessão, 4 das 5 pessoas presentes viram um objeto semelhante a uma pequena lua flutuando acima do abdômen do médium. Era absolutamente incompreensível para eles que Jung, a 5ª pessoa, não pudesse ver nada disso, embora repetidamente lhe apontassem exatamente onde estava. A partir disso, Jung inferiu a possibilidade de visões coletivas em tais e outras ocasiões, por exemplo, os avistamentos de discos voadores. As observações de Jung nessas sessões formaram a base de sua dissertação de doutorado publicada em 1902, intitulada Sobre a Psicologia e a Patologia dos Chamados Fenômenos Ocultos, que está incluída no volume 1 das obras coletadas, Estudos Psiquiátricos. O desejo de apresentar as suas descobertas sob uma luz objetiva é, sem dúvida, a razão pela qual este, bem como os seus vários relatos subsequentes, ocultam, em vários graus, toda a extensão do seu envolvimento pessoal. Jung sempre se considerou antes de tudo um empirista. Ele também tinha plena consciência de que o cenário espírita estava povoado de charlatões. Jung admite que o período de sessões com seu primo médium continha a origem de todas as suas ideias. Ele havia descoberto alguns fatos objetivos sobre a psique humana. Jung ficou intrigado ao ver como ela manifestou uma personalidade completamente diferente da sua durante o transe. Essa capacidade de manifestar uma variedade de personalidades aparentemente autônomas contribuiria para a formulação de complexos e arquétipos de Jung. A partir de então, Jung teve o primeiro vislumbre do fato de que existia um outro mundo, seu inconsciente, que tinha vida própria, bem à parte da vida da consciência. Numa carta, Jung escreve sobre os problemas de compreensão da comunicação fantasmagórica. Infelizmente, não há casos registrados em que os espíritos tenham tido a boa graça de se apresentarem como pessoas testadas.
Qualquer outra coisa que possamos produzir como vozes espirituais é de médiuns, e aí o grande problema é estabelecer se os conteúdos comunicados derivam dos fantasmas ou de fantasias inconscientes do médium ou de qualquer outro membro do círculo. Eu não iria tão longe a ponto de negar a possibilidade de um médium poder transmitir uma comunicação fantasmagórica, mas não sei de que forma se pode provar isso, pois tal prova está fora da nossa possibilidade humana. Toda esta questão de então chamados de fenômenos ocultos ou não é nada sobre o qual alguém possa ser ingênuo. É um desafio terrível para a mente humana. Quando Jung se tornou um seguidor de Freud, ele continuou a estudar o paranormal. Freud rejeitou o assunto e foi desdenhoso, pois queria fazer da teoria sexual um dogma, um baluarte inabalável contra a maré negra de lama do ocultismo. Mais tarde, porém, Freud escreveu em uma carta a Jung: em questões de ocultismo, tornei-me humilde e minha arrogância foi destruída. Ainda assim, ele não queria expor publicamente toda a extensão de seu interesse. Certa ocasião, em 1909, Jung estava discutindo sobre fenômenos paranormais com Freud. No início da noite, Freud adotou formalmente Jung como filho mais velho, ungindo-o como seu sucessor e príncipe herdeiro. Durante a palestra, Jung teve uma sensação estranha, como se seu diafragma fosse feito de ferro e estivesse ficando em brasa, e então, de repente, ouviu-se um barulho alto vindo da estante de livros. Jung disse que aqui estava um exemplo de um fenômeno de exteriorização catalítica, ou psicocinesia. Freud descartou isso como pura besteira, ao que Jung respondeu que em breve haveria uma sequência, após o que houve outro barulho alto vindo da mesma direção. Freud apenas olhou horrorizado para Jung. Em 1961, ano de sua morte, Jung escreveu numa carta: vi objetos movendo-se que não foram tocados diretamente, além disso, sob condições científicas absolutamente satisfatórias. Poderíamos descrever esses movimentos como levitação, se presumirmos que os objetos se moviam por si próprios. Mas este não parece ser o caso, uma vez que todos os objetos que aparentemente se moviam por si mesmos moviam-se como se fossem levantados, sacudidos ou atirados por uma mão. Nesta série de experiências, eu, juntamente com outros observadores, vi uma mão e senti a sua pressão e aparentemente a mão que causou todos os outros fenômenos deste tipo. Os fenômenos nada têm a ver com a vontade, pois só ocorriam quando o médium estava em transe e justamente sem controle de sua vontade. Parecem cair na categoria de manifestações poltergeist. As divergências de Jung com Freud sobre o paranormal contribuiriam para sua divisão. Durante esse período, Jung entrou no período de seu confronto com o inconsciente, onde teria estados visionários ou alterados de consciência e se comunicaria com suas figuras internas, formando a base de seus diários pessoais, os livros negros, e posteriormente, os livros negros. Livro Vermelho. Uma dessas figuras foi Filemon, um pagão de atmosfera egípto-helenística e aparência gnóstica, que representava o insight superior, e comunicou que há coisas na psique que não se produzem, mas que se produzem e têm sua própria vida. Uma das primeiras experiências mencionadas por Jung sobre uma sincronicidade ou coincidência significativa diz respeito a esta figura. Filemon apareceu em seus sonhos com asas de martim pescador, e Jung, para compreender melhor a imagem, pintou-a. Enquanto fazia isso, ele encontrou em seu jardim, pela primeira e única vez, um martim pescador morto. Foi Einstein, que foi convidado de Jung em diversas ocasiões para jantar, quem o fez pensar sobre uma possível relatividade do tempo e do espaço, e de serem eles condicionados pela psique. Para Jung, a parapsicologia mostra que a psique tem um aspecto de caráter relativo-temporal e relativo-espacial. Isso levou, décadas mais tarde, à relação de Jung com o físico ganhador do Prêmio Nobel Wolfgang Pauli e a teoria da sincronicidade de Jung. Ao investigar a mecânica quântica, a física também foi confrontada com o problema da causalidade e da relatividade do espaço-tempo. Isso é análogo à sincronicidade. Jung escreve: a sincronicidade atribui ao corpo em movimento uma certa propriedade psicoide de natureza psíquica e física que, como o espaço, o tempo e a causalidade, constitui um critério de seu comportamento. Devemos abandonar completamente a ideia de que a psique está de alguma forma ligada ao cérebro e, em vez disso, lembrar-nos do comportamento significativo ou inteligente ou dos organismos inferiores, que não têm cérebro. Aqui nos encontramos muito mais próximos do fator formal que, como já disse, nada tem a ver com a atividade cerebral.
Como a declaração revela, Jung teria pensado pouco no foco na neurologia e no cérebro para explicar realidades psicofísicas. ESP aparece como uma manifestação do inconsciente coletivo, que é o mesmo em todos os lugares e em todos os momentos. Manifesta-se, portanto, não apenas nos seres humanos, mas também, ao mesmo tempo, nos animais e até mesmo em eventos físicos através da sincronicidade. A psique existe na matéria e a matéria existe na psique. Em essência, o inconsciente permeia o ambiente que nos rodeia e não é um domínio encapsulado localizado exclusivamente dentro de um indivíduo, como tendemos a supor. Existe uma relação microcosmo-macrocosmo. Parafraseando a Tábua de Esmeralda, como acima, é abaixo. Esta ideia é conhecida por muitos nomes: Unus Mundus, o Pleroma, Anima Mundi, Simpatia ou Simpatia Cósmica, Animismo, e assim por diante. Há pessoas, porém, que parecem possuir uma faculdade sobrenatural e são capazes de utilizá-la à vontade. Mas, para Jung, isto consiste em já estarem ou se colocarem voluntariamente num estado correspondente a uma constelação arquetípica. Da mesma forma, a atitude religiosa consiste em entregar-se a Deus, o que corresponde psicologicamente a uma subordinação do ego ao eu ou imagem de Deus. Antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, Jung teve visões apocalípticas de terrível destruição visitando a Europa e rios de sangue, e embora não soubesse o que pensar deles na época, percebeu que tinha sido uma premonição quando a guerra estourou. Da mesma forma, no final da vida, teve uma visão perturbadora dos últimos 50 anos da humanidade, que nunca foi publicada e só existe nas notas da sua filha. Sua colega Marie-Louise von Franz nos conta que ele teve outra visão no leito de morte na qual afirmou: vejo enormes extensões devastadas, enormes extensões da Terra. Mas, graças a Deus, não o planeta inteiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Jung voltava de trem de Bollingen, foi dominado pela imagem de alguém se afogando. Quando ele voltou para casa, os filhos de sua filha lhe contaram que o mais novo dos meninos quase se afogou, mas que seu irmão mais velho o havia pescado. Isso aconteceu exatamente no momento em que Jung foi assaltado por aquela lembrança no trem. Jung teve outra experiência semelhante antes da morte da família de sua esposa. Ele sonhou que a cama de sua esposa era um poço fundo com paredes de pedra. Foi um túmulo. Então ele ouviu um suspiro profundo, como se ela tivesse dado o último suspiro. Uma figura sentou-se no poço e flutuou para cima, vestindo um vestido branco com símbolos pretos. Jung acordou às 3 da manhã e foi ver como estava sua esposa. Às 7 horas chegou a notícia de que um primo de sua esposa havia morrido às 3 da manhã. Quando visitou Ravenna, na Itália, Jung teve uma visão peculiar ou experiência mística. A primeira vez, em 1913, ele achou o túmulo da imperatriz romana Gala Placídia significativo e fascinante. Na segunda vez, 20 anos depois, Jung teve a mesma sensação. Mais uma vez ele entrou em um estado de espírito estranho na tumba e ficou profundamente comovido. Ele estava lá com um conhecido, e eles foram diretamente do túmulo para o batistério dos ortodoxos. Jung escreve: daqui, o que primeiro me impressionou foi a suave luz azul que enchia a sala. No entanto, não me perguntei nada sobre isso. Não tentei explicar a sua fonte, portanto, a maravilha desta luz sem qualquer fonte visível não me incomodou. Fiquei um tanto surpreso porque, no lugar das janelas que me lembrava de ter visto na minha primeira visita, havia agora 4 grandes afrescos em mosaico de incrível beleza que, ao que parecia, eu havia esquecido completamente. O quarto mosaico foi o mais impressionante de todos. Vimos este último. Representava Cristo estendendo a mão para Pedro, que estava afundando nas ondas. Paramos em frente a este mosaico durante pelo menos 20 minutos e discutimos o ritual original do batismo. Tais iniciações estavam muitas vezes ligadas ao perigo da morte e assim serviram para expressar a ideia arquetípica de morte e renascimento. Guardei a memória mais distinta de um mosaico de Pedro afundando, e até hoje posso ver cada detalhe diante dos meus olhos. Fui até Alinari comprar fotos dos mosaicos, mas não encontrei nenhuma. Quando voltei para casa, perguntei a um conhecido que estava indo para Ravenna para obter as fotos para mim. Ele não conseguiu localizá-los, pois descobriu que os mosaicos que eu havia descrito não existiam. A senhora Tony Wolff, que estava lá comigo há muito tempo, recusou-se a acreditar que o que ela ouviu com seus próprios olhos não tivesse existido.
pude verificar que pelo menos as principais características daquilo que ambos víamos eram as mesmas. Esta experiência em Ravenna está entre os acontecimentos mais curiosos da minha vida. Em 1944, Jung teve um vislumbre por trás do véu e teve uma experiência de quase morte. Ele refletiu ainda sobre a vida após a morte de Tony Wolff e Emma Jung. Pouco antes de sua morte, Jung disse que Tony forneceu a fragrância de sua vida, enquanto sua esposa, Emma, forneceu a base. Jung achava que a tendência natural de Tony era muito realista, mas ela se tornou muito intelectual e negligenciou essa parte de sua vida. Jung contemplou a teoria da reencarnação. Se acreditarmos nessa possibilidade, segue-se logicamente a ideia de que aquelas pessoas que reencarnaram não completaram em suas vidas algo que deveriam fazer. Jung narra um sonho que teve com Tony, onde ela havia retornado à vida e era agricultora na zona rural da Úmbria, na Itália, trabalhando na terra. Ela estava bronzeada de sol e tinha uma vitalidade tremenda, que nunca teve na realidade. Ele sentiu que Tony estava mais próxima da Terra e ela poderia se manifestar melhor para ele na esfera da experiência tridimensional. Com sua esposa Emma, por outro lado, ele teve uma impressão diferente. Ele teve sonhos após a morte dela em que ela estava trabalhando nos estudos do Santo Graal. Ela parecia estar mais adiantada no caminho espiritual, e Jung sentiu um grande distanciamento dela, como se ela estivesse em outro nível onde ele não pudesse alcançá-la. Em 1916, Jung sentiu-se compelido internamente a formular e expressar o que poderia ter sido dito por Filemon. Isto deu origem aos Septem Sermones ad Mortuos, 7 Sermões dos Mortos, uma coleção de 7 textos místicos ou gnósticos o que Jung publicou sob o pseudônimo de Basilides, um dos primeiros professores gnósticos cristãos. Tudo começou com uma inquietação e uma atmosfera sinistra o rodeava. Então sua casa começou a ser assombrada, e a filha de Jung, Agathe, de 12 anos, que herdou as habilidades psíquicas de sua avó, passou a ver fantasmas. Jung escreve, por volta das 5 horas da tarde de domingo, a campainha da porta da frente começou a tocar freneticamente. Era um dia ensolarado de verão. Todos imediatamente olharam para ver quem estava ali, mas não havia ninguém à vista. Eu estava sentado perto da campainha e não apenas ouvi, mas também vi seu movimento. Todos nós simplesmente nos entreolhamos. A atmosfera estava densa, acredite. Então eu sabia que algo tinha que acontecer. A casa inteira estava lotada como se houvesse uma multidão presente, abarrotada de espírito. Eles estavam amontoados até a porta, e o ar estava tão denso que mal era possível respirar. Quanto a mim, fiquei todo trêmulo com a pergunta, pelo amor de Deus, o que é isso? Então eles gritaram em coro, voltamos de Jerusalém, onde não encontramos o que procurávamos. Esse é o início dos sermões de setembro. Então começou a fluir de mim, e no decorrer de 3 noites a coisa foi escrita. Assim que peguei a caneta, todo o conjunto fantasmagórico evaporou. A sala se acalmou e a atmosfera se dissipou. A assombração acabou. Jung afirmou que a discussão com os mortos nos 7 sermões formou o prelúdio para o que ele posteriormente comunicaria ao mundo, expressando em forma germinal as ideias mais importantes de Jung, a natureza do inconsciente, individuação, arquétipos, o problema dos opostos, e o eu. Após seu encontro com os fantasmas, Jung esboçou em seu diário os contornos de sua primeira mandala, o sistema Mundi Totius, que forma uma cosmologia pictórica da visão transmitida nos sermões. Foi publicado anonimamente e exibido nas conferências Eranos. A mandala retrata os antimonios do microcosmo dentro do macrocosmo. Aqui é retratada a figura de Abraxas, o grande arconte do gnosticismo, que representa a antítese sombria nas profundezas, o construtor do universo físico, um criador de mundos de natureza ambivalente. Brotando dele vemos a árvore da vida. O mundo inferior de Abraxas é caracterizado por 5, o número do homem natural, os 2 vezes 5 raios de sua estrela. Os animais que acompanham o mundo natural são um monstro diabólico e uma larva, que significa morte e renascimento. Jung afirmou que, e daquele momento em diante, os mortos tornaram-se cada vez mais distintos para mim como as vozes dos não respondidos, dos não resolvidos e dos não redimidos.
Um elemento que surpreendeu Jung foi o fato de que os mortos pareciam não saber mais do que sabiam quando morreram, enquanto a visão tradicional é que os mortos são os possuidores de grande conhecimento. Aparentemente, os mortos aguardavam as respostas dos vivos. Jung escreve: "O que é vital aqui não é apenas uma convicção da sobrevivência da morte corporal, mas uma visão do significado da vida humana, concebida como um processo de desenvolvimento da consciência que não termina no túmulo, já além disso, um processo no qual o desenvolvimento posterior dos mortos depende do aumento da consciência dos vivos." Dentro desta concepção, através do nosso desenvolvimento terrestre, estamos de facto a ajudar o desenvolvimento post-mortem dos mortos. Quando Jung fez uma viagem de bicicleta pela Itália com um amigo em 1911, ele teve um sonho em que estava em uma assembleia de espíritos ilustres de séculos anteriores. A conversa foi conduzida em latim. Um cavalheiro com uma peruca longa e encaracolada dirigiu-se a Jung e fez uma pergunta difícil, cuja essência ele não conseguia mais lembrar depois de acordar. Jung o entendeu, mas não tinha domínio suficiente da língua para responder-lhe em latim. Jung sentiu-se tão profundamente humilhado por isso que a emoção o despertou. No exato momento em que acordou, ele pensou no livro em que estava trabalhando, Psicologia do Inconsciente, mais tarde conhecido como Símbolos da Transformação. Jung teve sentimentos de inferioridade tão intensos em relação à pergunta não respondida que abandonou a viagem e imediatamente pegou o trem para casa para voltar ao trabalho. Jung escreve: "Só anos mais tarde é que compreendi o sonho e a minha reação. O senhor de peruca era uma espécie de espírito ancestral, ou espírito dos mortos, que me dirigia perguntas, sem vão. Ainda era muito cedo, ainda não tinha chegado tão longe, mas tinha vaga sensação de que ao trabalhar no meu livro estaria a responder à pergunta que me foi feita. Tinha sido perguntado, por assim dizer, pelos meus antepassados espirituais, na esperança e expectativa de que eles aprenderiam o que não foram capazes de descobrir durante o seu tempo na Terra, uma vez que a resposta teve de ser criada primeiro nos séculos que se seguiram." Seguido. Em um prefácio ao livro de Fanny Moser, Ghost, Impossible for True, Jung escreve: "Nesta região vasta e sombria, onde tudo parece possível e nada crível, a pessoa deve ter observado muitos acontecimentos estranhos, e além disso, ouvido e lido, e, se possível, testou muitas histórias examinando suas testemunhas, a fim de formar um julgamento até mesmo moderadamente seguro. Parece que se pensará que Kant ainda terá razão por muito tempo quando escreveu. Histórias deste tipo terão a qualquer momento apenas crentes secretos, embora publicamente sejam rejeitados pela moda predominante de descrença." Ele próprio reservou o julgamento nas seguintes palavras: "A mesma ignorância me torna tão ousado a ponto de negar absolutamente a verdade das várias histórias de fantasmas, e ainda assim com a reserva comum, embora estranha, de que embora eu duvide de qualquer uma delas, ainda assim eu tenho uma certa fé em todos eles considerados em conjunto." Poderíamos desejar que muitos de nossos fanáticos tomassem nota desta sábia posição adotada por um grande pensador. Neste livro, aparece a contribuição do próprio Jung. No verão de 1920, Jung foi à Inglaterra para dar algumas palestras. Ele ficou em uma casa de campo por um preço muito baixo por vários fins de semana. À noite, o ar ficava abafado e havia um cheiro desagradável no ambiente. Ele ouviu o barulho de água pingando, embora não houvesse água corrente no quarto. Cada noite piorava. As coisas agora roçavam nas paredes, ouvia-se sons de batidas, farfalhar como o rugido de uma tempestade, e Jung tinha a sensação de que um animal, mais ou menos do tamanho de um cachorro, estava correndo pela sala em pânico. Todas essas atividades cessariam com o primeiro raio de sol. Jung notou que as empregadas nunca ficavam na casa depois do pôr do sol. Quando ele perguntou se havia algo errado com a casa, eles lhe disseram: "É mal assombrada, você não sabia." Em uma determinada noite, Jung teve a sensação de que havia algo perto de sua cama e abriu os olhos. Ali, ao seu lado, no travesseiro, ele viu a cabeça de uma velha, e o olho direito, bem aberto, olhava para ele. A metade esquerda do rosto estava faltando abaixo do olho. A visão foi tão repentina e inesperada que ele pulou da cama, acendeu a vela e passou o resto da noite numa poltrona. O amigo de Jung, Dr. X, estava cético, então Jung o convenceu a passar o fim de semana em casa. E ele teve experiências semelhantes e estava com muito medo de voltar, então dormiu no jardim.
Pouco depois, a casa foi demolida. Na primavera de 1924, Jung estava sozinho na Torre Bollingen. Ele acordou com o som de passos suaves ao redor da torre. Uma música distante soou e ele ouviu vozes rindo e conversando. Quando ele olhou pela janela, não havia nada. Aparentemente, ele estava apenas sonhando. Então ele adormeceu novamente e imediatamente o mesmo sonho começou. Ao mesmo tempo, ele tinha uma imagem visual de várias centenas de figuras vestidas de escuro que haviam descido das montanhas e se aglomeravam ao redor da torre. Mais uma vez Jung saltou, olhou pela janela e era uma noite mortalmente enluarada. Neste tipo de sonho, ao contrário dos sonhos comuns, o inconsciente parece empenhado em transmitir ao sonhador uma impressão poderosa da realidade, uma impressão que é enfatizada pela repetição. Nunca mais Jung experimentou ou sonhou algo semelhante. Mais tarde, Jung leu numa crônica do século XVII sobre um homem que estava sozinho nas montanhas e foi perturbado uma noite por uma procissão de homens perto de sua cabana, que tocava música e cantava. O homem perguntou sobre isso a um pastor local e ele foi informado de que eles eram o exército de almas falecidas de Wotan, que às vezes apareciam para viajantes solitários. Jung também se lembra de outro paralelo histórico, o Reichsläufer, um exército mercenário de jovens suíços que geralmente se reunia a cada primavera antes de marchar da Suíça Central para a Itália, cantando e despedindo-se alegremente de sua terra natal. Jung pensou que poderia ter testemunhado uma dessas reuniões anteriores, sugerindo a sincronicidade como uma possível explicação. Jung relembra um incidente em que contou a vida de um homem durante um jantar, sem conhecê-lo. Involuntariamente, ele fez um relato exemplar de um criminoso imaginário, que por acaso era a descrição exata da vida do homem sentado à sua frente. Jung escreve: eu também tenho essa natureza arcaica, e em mim ela está ligada ao dom e nem sempre agradável e de ver as pessoas e as coisas como elas são. Posso deixar-me enganar daqui até Tipperary quando não quero reconhecer alguma coisa e, no entanto, no fundo sei muito bem como as coisas realmente estão. Nisso sou como um cachorro e ele pode ser enganado, mas no final ele sempre sente o cheiro. Esta insight baseia-se no instinto ou numa participação mística com os outros. É como se os olhos do fundo ouvissem num ato impessoal de percepção. Em 1927, o amigo de Jung, H., morreu. Meio ano antes, Jung sonhou que viajava com ele de carro em direção a Luxor, na margem leste do rio Nilo. No lado oposto, fica a necrópole tebana, a cidade dos mortos. Algumas semanas depois da morte de H., Jung teve outro sonho, eles estavam agora em Luxor, em um restaurante. H. disse-lhe com grande emoção: você sabe que estou vivo. Não há necessidade de você imaginar que estou morto. Estou tão vivo quanto você. Ele então se aproximou ameaçadoramente e Jung foi dominado pelo cheiro de cadáver em decomposição, e ele se manteve distante com um facão. Após o funeral, Jung teve uma visão na qual H. estava parado ao pé da cama e queria que Jung o seguisse. H. então o conduziu até seu escritório e apontou para vários livros de capa vermelha em uma estante alta. Poucos dias depois, Jung perguntou à viúva de H. se ele poderia dar uma olhada em seu escritório, e ele viu um livro intitulado O Legado dos Mortos. Jung conta o caso de um homem que ele tirou de uma depressão. Mas sua esposa estava com ciúmes por causa da influência de Jung sobre ele. Jung tinha uma sensação desconfortável em relação a ela. Mesmo assim, o homem voltou para casa e se casou, mas sua esposa não se importou com ele e colocou um fardo tremendo com o qual ele foi incapaz de lidar. Depois de um ano, ele recaiu em uma nova depressão. Jung disse ao homem para entrar em contato com ele se sua condição piorasse. Mas ele não o fez por influência de sua esposa. Depois de dar uma palestra, Jung voltou ao hotel por volta da meia-noite. Acordou por volta das 2 horas, com a sensação de que alguém havia entrado no quarto. Mas não havia ninguém. Então ele percebeu que sentia uma dor surda na testa e na nuca. No dia seguinte, recebeu a notícia de que seu paciente havia atirado em si mesmo, a bala havia acertado a nuca. Esta experiência foi um fenômeno sincronístico genuíno, tal como é frequentemente observado em conexão com uma situação arquetípica e, neste caso, a morte.
Os arquétipos também podem aparecer como um objeto exterior real que se comporta como se fosse motivado ou evocado por, ou como se expressasse, um pensamento correspondente ao arquétipo. Como a famosa sincronicidade de Jung envolvendo um escaravelho. Jung teve dificuldades com seu paciente que era extremamente racional e não acreditava em nada sobre o inconsciente. No momento em que sua paciente lhe contava seu sonho com o escaravelho dourado, um escaravelho verdadeiro tentou entrar na sala, como se tivesse entendido que deveria cumprir seu papel mitológico de símbolo de renascimento. Quando ele entregou a ela, isso finalmente quebrou o gelo de sua resistência intelectual e a ajudou a entrar em contato com seu mundo interior. É como se o inconsciente soubesse desse desequilíbrio e procurasse compensar seu comportamento com um acontecimento da vida real por meio de uma coincidência significativa. A linguagem da religião chama estes acontecimentos de vontade de Deus ou muito corretamente. Jung escreve, a situação pode ser indicativa de doença ou perigo de vida, por exemplo. A consciência sente que tal situação é avassaladora, na medida em que não conhece nenhuma maneira de enfrentá-la de forma eficaz. Nesta situação, mesmo as pessoas que não se podem gabar de nenhuma crença religiosa específica veem-se compelidas pelo medo a proferir uma oração fervorosa. O arquétipo de um ser divino prestativo está a ser constelado pela sua submissão e pode realmente intervir, produzindo no último momento uma reviravolta na situação ameaçadora que é considerada milagrosa. Tais crises ocorreram inúmeras vezes na história da humanidade. Em muitas situações devemos recorrer ao instinto porque nossa razão falha. O instinto aparece nos mitos e nos sonhos como o motivo do animal prestativo, do espírito guardião, do anjo bom, do ajudante necessitado, do santo, do salvador, etc. Deus está mais próximo onde a necessidade é maior. Assim, os fenômenos sincronísticos ocorrem principalmente em situações emocionais, por exemplo, em casos de morte, doença, acidentes e assim por diante. Durante a psicoterapia, observamos com relativa frequência em momentos de elevada tensão emocional, como medo, raiva, tristeza, etc. Padrões que aparecem como motivos arquetípicos nos sonhos. A maioria dos fenômenos sincronísticos ocorre, portanto, em situações arquetípicas e se manifestam na forma de telepatia, clarividência, precognição e assim por diante. Em 1960, um ano antes de sua morte, Jung escreve: os fenômenos psíquicos paranormais me interessaram durante toda a minha vida. Geralmente, como disse, ocorrem em estados psicológicos agudos de emocionalidade, depressão, choque, etc., ou, mais frequentemente, com indivíduos caracterizados por uma estrutura de personalidade peculiar ou patológica, onde o limiar do inconsciente coletivo é habitualmente reduzido. Pessoas com gênio criativo também pertencem a esse tipo. É claro que o próprio Jung era uma pessoa muito criativa, com um limiar mais baixo para o inconsciente coletivo. Se olharmos para trás, para a história passada da humanidade, encontraremos uma crença universal na existência de fantasmas ou seres etéreos que habitam entre nós e exercem uma influência invisível, mas poderosa, sobre nós. Geralmente, supõe-se que esses seres sejam os espíritos ou as almas dos mortos. No Ocidente, contudo, a crença em espíritos foi neutralizada pela era do Iluminismo, de modo que entre a maioria das pessoas instruídas ela foi suprimida juntamente com outras crenças metafísicas. Jung notou, contudo, que nesta era de materialismo e a consequência inevitável do iluminismo racionalista, e houve um renascimento da crença nos espíritos, mas desta vez num nível mais elevado. Não é uma recaída nas trevas da superstição, mas um intenso interesse científico pelo espiritual. Jung escreve: racionalismo e superstição são complementares. É uma regra psicológica que quanto mais brilhante a luz, mais negra é a sombra, e em outras palavras, quanto mais racionalistas somos em nossas mentes conscientes, mais vivo se torna o mundo espectral do inconsciente. E é de facto óbvio que a racionalidade é, em grande medida, uma defesa apotropaica contra a superstição, que está sempre presente e é inevitável. Muitos fenômenos sobrenaturais não podem ser explicados cientificamente, o que não implica que sejam falsos ou absurdos. Somente uma mente materialista preconceituosa e unilateral pensaria assim. Eles são simplesmente desconhecidos. Este é um dos temas recorrentes na obra de Jung, a natureza problemática do zeitgeist materialista moderno, que se orgulha de ter superado o irracionalismo, ao mesmo tempo que desconhece totalmente o irracionalismo de uma fé cega na razão absoluta.
Em A Estrutura e Dinâmica da Psique, Jung escreve sobre os fundamentos psicológicos da crença em espíritos. Ele explica como o homem primitivo se refere à perda da alma como uma doença, tanto mental quanto física, enquanto a influência dos espíritos é vista como estranha ou perigosa, e a pessoa fica muito aliviada quando eles são banidos. Assim, para o primitivo, a alma é algo que normalmente parece pertencer a ele, mas os espíritos parecem ser algo que normalmente não deveria estar perto dele. Ele evita lugares assombrados por espíritos, ou os visita apenas com medo, para fins religiosos ou mágicos. É importante notar que Jung tem uma compreensão inteiramente positiva do homem primitivo, que ainda está em contato com as forças da natureza que o homem ocidental, urbano, perdeu, principalmente como resultado de processos de modernização. O homem primitivo reconhece duas causas de doença, perda da alma e possessão por um espírito. Jung chama os antigos complexos da alma que pertencem ao ego e a perda deles parece patológica. O oposto é verdadeiro para os complexos espirituais, a sua associação com o ego causa doença, e a sua dissociação dele traz recuperação. Estas correspondem exatamente à concepção de Jung sobre o inconsciente. A alma é explicada em termos de complexos do inconsciente pessoal, enquanto os espíritos aparentemente autônomos são explicados em termos de complexos do inconsciente coletivo, ou arquétipos. A reintegração de um complexo costuma ser curativa, ao passo que a invasão de um arquétipo é um fenômeno perigoso. Jung estudou uma ampla gama de literatura espírita popular em sua época e chegou à conclusão de que o espiritismo, como fenômeno coletivo, persegue os mesmos objetivos da psicologia analítica. As atividades psicoterapêuticas dos espíritos dirigem-se aos vivos, direta ou indiretamente, por meio do falecido, a fim de torná-los mais conscientes. Assim, os ensinamentos dos espíritos são característicos da natureza do inconsciente coletivo. A ciência é simplesmente uma questão de intelecto, que é uma entre várias funções psíquicas fundamentais, e portanto, não é suficiente para fornecer uma imagem completa do mundo. Para isso também é necessária outra função, e o sentimento. O sentimento muitas vezes chega a convicções diferentes das do intelecto e que não são necessariamente inferiores. Portanto, temos todos os motivos para conceder ao nosso intelecto apenas uma validade limitada. Mas quando trabalhamos com o intelecto, devemos proceder cientificamente até que sejam apresentadas evidências irrefutáveis. Durante a primeira metade de sua carreira, Jung não estava tão interessado na questão os fantasmas realmente existem? Mas sim, quem é que vê um fantasma? Sob que condições psíquicas se vê isso? O que um fantasma significa quando examinado quanto ao seu conteúdo como símbolo? Para Jung, o que importava era a realidade da experiência e, nisso, ele levava seus pacientes muito a sério. Jung descreveu os espíritos como os efeitos exteriorizados de complexos inconscientes e declarou: não vejo qualquer prova da existência de espíritos reais, e até que tal prova seja apresentada, devo considerar todo este território como um apêndice de psicologia. Muitos anos depois, porém, a opinião de Jung mudou. Ele escreve: depois de recolher experiências psicológicas de muitas pessoas e de muitos países durante 50 anos, já não me sinto tão certo como em 1919, quando escrevi esta frase. Para ser franco, duvido que uma abordagem exclusivamente psicológica possa fazer justiça aos fenômenos em questão. Não apenas as descobertas da parapsicologia, mas também as minhas próprias reflexões teóricas, delineadas em O sobre a natureza da psique, levaram-me a certos postulados que tocam no domínio da física nuclear e na concepção do contínuo espaço-tempo. Isto abre toda a questão da realidade transpsíquica imediatamente subjacente à psique. Embora muitas vezes usados de forma intercambiável, podemos traçar uma diferença sutil entre fantasmas e espíritos. Fantasmas podem ser vistos como impressões de energia ou pós-imagens ligadas a um espaço. Eles parecem ter assuntos inacabados na Terra, daí seus fortes laços com um determinado lugar. Muitas vezes eles não sabem que estão mortos e sua morte geralmente é trágica ou violenta. Um fantasma é a presença persistente de uma pessoa morta e está associado a assombrações. Os espíritos, por outro lado, podem ser descritos como almas de humanos e de outros seres sencientes, como animais que morreram e passaram para um reino espiritual. Eles estão conscientes e ativos.
Num prefácio de The Unobstructed Universe, de Stewart Edward White, Jung escreve: "Em nosso mundo de consciência e o além juntos formam um único cosmos, com o resultado de que os mortos não estão em um lugar diferente dos vivos. Existe apenas uma diferença nas suas frequências, que podem ser comparadas às revoluções de uma hélice. A baixas velocidades as pás são visíveis, mas a altas velocidades elas desaparecem. Em termos psicológicos, isso significaria que a psique consciente e a inconsciente são uma só, mas estão separadas por diferentes quantidades de energia, e o além é este mesmo cosmos, mas sem as limitações impostas ao homem mortal pelo espaço e pelo tempo. Por isso é chamado de universo desobstruído. Nosso mundo está contido nesta ordem superior e deve sua existência principalmente ao fato de que o homem corpóreo tem uma frequência baixa, graças a qual os fatores limitantes do espaço e do tempo se tornam operativos. O mundo sem limitações é chamado de ortos, que significa o mundo certo ou o verdadeiro, embora deva ser enfatizado que isto não implica uma desvalorização do nosso mundo. Esta vida limitada deve ser vivida tão plenamente quanto possível, porque a obtenção da consciência máxima enquanto neste mundo é uma condição essencial para a vida vindoura em ortos. Isto está de acordo com Platão, que considerava a filosofia como uma preparação para a morte. Mesmo que nossos argumentos críticos possam lançar dúvidas sobre todos os casos, não há um único argumento que possa provar que os espíritos não existem. A este respeito, portanto, devemos contentar-nos com o mistério. Jung escreve: "Daqueles que não estão convencidos devem tomar cuidado para não presumir ingenuamente que toda a questão dos espíritos e fantasmas foi resolvida e que todas as manifestações deste tipo são fraudes sem sentido. Isto não é nada disso. Esses fenômenos existem por si só, independentemente da forma como são interpretados, e não há dúvida de que são manifestações genuínas do inconsciente. As comunicações dos espíritos são afirmações sobre a psique inconsciente, desde que sejam realmente espontâneas e não sejam elaboradas pela mente consciente." Tendo considerado o fenômeno do paranormal sob diferentes ângulos, Jung não chegou a uma resolução em sua análise do assunto. Perto do fim da sua vida, ele escreveu: "Eu próprio não posso gabar-me de qualquer investigação original neste campo, mas declaro sem hesitação que fui capaz de testemunhar um número suficiente destes fenômenos para estar totalmente convencido de que são reais. No entanto, não posso explicá-los, e portanto, não posso decidir sobre nenhuma das interpretações habituais." Ao final, Jung também admite que os fenômenos paranormais poderiam ser melhor explicados pela hipótese dos espíritos do que pelas qualidades e peculiaridades do inconsciente. Portanto, eles provavelmente são de natureza espiritual e física. As declarações incidentes espalhados ao longo de sua obra mostram que o paranormal estava profundamente ligado à sua visão geral do mundo e à compreensão da psique. Para Jung, as coisas eram complexas porque ele permaneceu aberto a ideias que desafiavam as visões científicas de sua época. Para eles, a questão estava resolvida. Para Jung, não foi assim, e ele trabalhou continuamente para navegar em torno de visões de mundo conflitantes, de um verdadeiro trabalho alquímico de união dos opostos. O confronto de Jung com o inconsciente foi difícil de superar, mas esta experiência foi a mais importante de sua vida. Na verdade, ele sentiu que era o suficiente para várias vidas. Como afirmou Jung quando questionado se acreditava em Deus: "E não preciso acreditar, eu sei." Ele experimentou a gnose. Foram as visões e imagens interiores que o tornaram verdadeiramente completo e lhe deram a base para compartilhar seus dons com o mundo. A crença não é um substituto adequado para a experiência interior.